para você que gosta de esporte, se liga no Net Cidade, seja bem-vindo a uma novidade. A partir de hoje, às quintas-feiras, você confere o Lente Esportiva Entrevista, onde vamos trazer grandes personagens da nossa região para poder conversar sobre temas atuais também, sobre a carreira dessas pessoas. Estou aqui ao lado dos jornalistas especialistas em futebol da região e que acompanharam toda a trajetória do São Caetano na Série 2, Piero Fiorelli e Márcio Donizete, para falar do azulão do presidente Nairo Ferreira, sempre muito solícito conosco. Já agradeço conceder essa entrevista pra gente e já pergunto para você dessa Série A2, né? Faltou um pontinho pro acesso e a pergunta para você é a seguinte: ficou o sentimento ruim de não ter subido por um ponto, ou ficou o sentimento bom de ver o São Caetano de novo brigando por uma coisa boa, parando de brigar por coisas ruins? Obrigado, Nairo. É um prazer sempre receber vocês aqui na sede do clube, entendeu? Parabenizar aí vocês pelo programa. Primeiro programa? Isso. Parabenizar que isso tem há muitos anos aí que vocês continuam. A gente tem sempre um carinho muito grande pelo pessoal da NET e estamos sempre à disposição. Mas falar do São Caetano, é lógico que foi até bom, é lógico, o melhor seria coroar com acesso. Mas o projeto que foi traçado no começo dessa temporada do Campeonato Paulista era realmente o acesso. Uma equipe nova, uma reformulação geral em todo o departamento, desde a lavanderia até quem cuida do gramado e o futebol. Alguns jogadores já saíram, outros chegaram. Então foi gratificante pela campanha do São Caetano, lógico. Chegou próximo, faltou um pontinho, faltou uma vitória. Tivemos resultados muito ruins dentro de casa. Mas valeu a pena, entendeu? Agora é preparar uma equipe para fazer uma boa Série D, que é um campeonato totalmente, hoje, que é a prioridade do clube, porque você não classificando, você fica fora dessas competições todinhas de brasileiro e se torna um pouco mais longe depois. Mas foi satisfatório, eu fico feliz, entendeu? Pela equipe, pela performance da equipe. Triste por não ter o acesso, mas isso é o que... É o que acontece dentro de um campo de futebol, né? Mas vamos voltar ao trabalho novamente e voltar da Série D agora. Bom, Nairo, primeiro agradecer, né, a entrevista e perguntar, pela primeira vez o São Caetano em muito tempo teve tempo para se planejar, né? Começou em outubro o seu planejamento, até por uma eliminação precoce da Série C. Isso também contribuiu por uma reformulação ampla no São Caetano e até conseguir uma campanha melhor do que se vinha acontecendo nos últimos anos. Como que você avalia esse planejamento que começou bem antes, onde o São Caetano até largou na frente de muitos outros times da Série A2? Isso não vinha acontecendo anos, entendeu? Devido aos campeonatos e as competições que você disputava, você saía em novembro, dava férias e voltava, você não tinha um planejamento. Então esse ano que realmente, por ter saído muito mais cedo da competição, da Série C, então nós tivemos, que nem você colocou bem, um planejamento para ser feito. Contratação de treinadores, escolher jogadores. Mas havia a necessidade do São Caetano, nesse momento, fazer esse tipo de reformulação. Vinha com várias situações que havia, desde a base do São Caetano, que foi feita uma reformulação há 1 ano e meio atrás, e que vem se recolhendo os frutos agora, entendeu? O ano passado já foi muito bem, nesse ano aqui na Copa São Paulo, fez um bom campeonato paulista dentro das categorias também, a base. E isso havia necessidade de fazer também no departamento profissional, entendeu? E isso aconteceu. Vários jogadores aqui que realmente eu digo que estavam aqui acomodados, entendeu? Eu digo de vários programas também que eu participei da NET, aqueles jogadores não comprometidos com o São Caetano, porque sempre a tradição do São Caetano ser um time que paga em dia, o São Caetano, a estrutura é boa, isso e aquilo, mas então as coisas não aconteceram. Teve muitas falhas, muitas coisas que não deviam ter acontecido dentro do São Caetano, e jamais uma equipe como o São Caetano ter 3 rebaixamentos assim da forma que teve. Então havia necessidade disso sim, entendeu? Porque o trabalho sempre foi feito o mesmo desde 2000, desde 99, 2000, desde a época que eu estou aqui, que o São Caetano, que sempre foi feito aquele trabalho. Nos aprendemos, até tinha mais experiência nesse sentido de divisões. Mas a gente foi muito, como diz na gíria aí, muito aquela sede no pote e contratando jogadores que não tinham aquele comprometimento.
Então isso é muito grave. Você tem que dar a oportunidade para o pessoal de base, você tem que dar a oportunidade de jogadores desconhecidos e voltar às origens do São Caetano. É o que aconteceu esse ano. Então houve essa parada, que nem você está colocando, e houve esse planejamento novo que havia necessidade de fazer. Então foi feito em geral, até na parte administrativa, muita coisa mudou, muita coisa saiu de pessoas, funcionários, tipo, e agora realmente quem vem com a cara do São Caetano, entendeu? Para poder levar o São Caetano novamente onde é o lugar dele. Nairo, é interessante saber também qual é o estágio financeiro da equipe do São Caetano. Ano passado teve problema de atrasos salariais, mas esse ano conseguiu abaixar bem a folha salarial, alguns jogadores saíram. Como se encontra o estágio financeiro da equipe? Até que teve um impasse com o Universo Tintas no início do ano, mas tudo foi ajeitado. Qual o estágio financeiro do São Caetano? O clube respira atualmente financeiramente? Fazer futebol é sempre difícil, você tem que ter o pé no chão. E nós sempre tivemos aquela filosofia de se ganhar 10, gastar 9. Isso sempre foi. O problema que surgiu ano passado, do problema de não pagamento de atletas, não foi. Existiu sim uma forma de mudança de forma de pagamento. Porque o São Caetano sempre paga, porque aqui tem a CLT e tem o direito de imagem do atleta profissional. E a gente sempre vinha pagando juntos a CLT e a imagem no quinto dia útil do mês que você paga o funcionalismo, e eles também recebem todo o quinto dia útil de cada mês, que é a CLT. E a gente pagava junto com a CLT, eu pagava a imagem. Mas como eu tive um sistema uma reformulação de contrato com o patrocínio, então eu tinha 2 entradas de valores durante o mês. Então o que acontece? A gente paga agora normalmente a CLT no quinto dia útil, que é uma obrigação devido aos salários, e a imagem sempre transferiu para o dia 25 de cada mês e eu pagava até o dia 30 do mês. Então, não é que houve um atraso de salário, houve uma mudança no sistema de pagamento do São Caetano. E foi colocado que o São Caetano não vinha pagando, e ter salários atrasados, aquelas coisas todas. Até uma ocasião do programa de vocês, eu até dei uma entrevista nesse sentido. Houve uma reformulação de tipo de pagamento, da forma do contrato que me entra o dinheiro, e o próprio também, e a própria receita da própria CBF, em termos de competições que nós estávamos na Série B e que o dinheiro vinha pela Série B. Então a forma de pagamento também da CBF mudou também. Então a gente teve que se adequar aos valores que vinham. Então não é que houve um atraso de salário, houve sim uma mudança da forma de se pagar o atleta profissional, mas recebiam dentro do próprio mês, entendeu? O valor tanto da CLT quanto da imagem. A parte financeira hoje era estável, entendeu? Graças a Deus estamos com o pé no chão, não se deve real para ninguém, tá certo? Soltamos o balancete agora aí final de ano. E é isso. Você sabe que fazer futebol hoje, ele é caro. E o São Caetano volta a ser aquilo que era de origem dele, pé no chão, que é filosofia, ganha 10, gasta 9, para não ficar devendo para ninguém. E graças a Deus a gente está comportando essa situação hoje em termos financeiros. Bom, a gente teve, como citou o Piero, o caso da Universo Tintas, né, que é uma parceira do São Caetano, mas que no início do ano acabou deixando o clube, deixando o time sem patrocinador, não entendemos direito, e no meio da Série A2 ela retornou. Acho que é importante você ter a oportunidade de explicar o que aconteceu com a Universo Tintas. O Universo é parceira nossa de 4 anos praticamente. É questão de você fazer a renovação de contrato, né? Sempre demorando um pouco mais. Você pede um pouco mais, ele pega um pouco menos. Então é aquela negociação financeira que você está tendo. Dentro das competições, é lógico, montando uma equipe que realmente passa, não é só o São Caetano, as empresas também, o Brasil passa, todo segmento hoje é um segmento difícil, né? De você estar. Mas sempre foi uma parceira do lado do São Caetano nos momentos grandes. Então o momento de você ficar sem o patrocínio na camisa só foi uma questão de se acertar valores, entendeu? E contratos. E graças a Deus chegamos a um bom senso. A Universo acredita no projeto, como a Consul, quando chegou na primeira vez também, acreditou no projeto, e o Universo do lado acreditando nesse projeto, e fazer com que o São Caetano volte às divisões principais aí, tanto esse Campeonato Brasileiro como o Campeonato Paulista, para ver. Então foi uma questão somente de composição de contrato, entendeu? Pedir um pouquinho, eles diminuem um pouco, até chegar a um número que compôs aos dois lados, ficou bom. Ainda nessa questão financeira, Nairo, esse ano a gente viu que o São Caetano assinou material esportivo, a distribuidora de material esportivo, uma loja da cidade, que é a Sanca Esportes. Gostaria de saber se
isso atrapalhou até por empresas grandes, fornecedoras, e se isso atrapalha financeiramente também o clube, por não estar com uma grande fornecedora e sim com uma loja da cidade, não desmerecendo, claro, a Sanca Esportes, mas pelo clube que o São Caetano é hoje, poderia ter outras empresas interessadas. E jogos em casa, a gente percebeu nesse ano na A2 que o São Caetano jogou muito de dia, só contra a Ferroviária acabou atuando à noite. Seria uma forma de reduzir gastos para conter com iluminação no estádio Anacleto Campanella? Não, vamos por etapas. Sobre o uniforme do São Caetano, eu tinha proposta, eu tinha até de voltar novamente com a empresa. A empresa que sempre forneceu material para nós sempre foi o Jairo, pela Scudetto. Ele fabricava o material da Wilson e colocava a marca dela. E assim tive da Lupo. A Lupo foi a única empresa que eu não renovei contrato, por uma questão técnica assim mesmo, porque não queriam fornecer para a minha base, então eu não renovei o contrato com a Lupo. Mas podia ter renovado. E fizemos direto com a Scudetto, porque a Scudetto fazia uniforme para a Wilson. E nós tivemos a Wilson muitos anos. E fabrica até hoje. A Wilson saiu do mercado por uma questão de mudança de filosofia deles, uma empresa hoje argentina que está gerenciando. Estão voltando no futebol, já fizeram até o convite para jogar a Série D, já com a roupa da Wilson novamente. Foi a primeira. Como que tá essa conversa com eles? Teve uma conversa, está sendo conversada, tá certo? Alinhado alguma coisa nesse sentido. Tive novamente, o Jairo queria fornecer para mim, pela Scudetto, colocar a marca dele, que é o presidente do Santo André, ele tem empresa grande disso, ele fabrica. E a Sanca, do tradicional Zé Louco aqui da cidade, entendeu? Ele sempre forneceu, ele fez muita roupa, só ele não põe o nome dele, entendeu? Então o que acontece? Ele veio aqui, eu queria fornecer para a base, isso, aquilo, porque ele sempre fornece para as escolinhas nossas. Nós temos 122 escolinhas franqueadas São Caetano, que ele sempre fez a roupa. Sempre foi ele que fez as escolinhas. Então ele falou, pô, Leonardo, me dá uma oportunidade no profissional. Eu falei, eu preciso do profissional, preciso da base, preciso disso. Ele falou, pô, eu vou fazer. E alguma coisa você me compra da base, que dos outros fornecedores eu nunca comprei roupa, sempre me deram roupa. Eu falei, como eu ajudava ele da escolinha, eu falei, você me faz então que eu pago da base e você me dá para um profissional. Então fizemos uma experiência com o Zé e tal. Tem outras empresas agora já no mercado, tentando negociar também, entendeu? Com a Netsul, vou dar em primeira mão para vocês. Eles vão fornecer material agora. Eles também querem já jogar agora para a Série D, alguma coisa nesse sentido, desses dias que estão para resolver a questão de Netsul na camisa, ou volta a empresa do Jairo com o Scudetto, tá entendendo? Ou a própria Sanca, entendeu? Fazendo alguma modificação. O departamento de marketing está cuidando disso bem, entendeu? Os patrocínios novamente, em termos de uniforme. Sobre a segunda pergunta que você me fez, a iluminação do estádio. A iluminação do estádio, com aquela queda da prefeitura, sabe que é um estádio municipal, é administrado por nós uma parte do estádio, em termos disso, mas com aquela queda do prédio que tinha lá, o que foi? Destruir as gabines de força ali, entendeu? Não foi um problema nosso do São Caetano, sim da prefeitura. Então o que acontece? A empresa que estava lá fazendo essa manutenção, ela teve um problema muito sério por causa de fundação, ela até nos deu até uns prejuízos nesse sentido para nós. Ela acabou fazendo com que eu tive que fazer uma nova reservatória de água para poder fazer irrigação do estádio, porque ela comprometeu também esse tipo de trabalho meu no estádio, tá entendendo? Fazer uma nova caixa d'água. Você teve que custear tudo? Tive que custear tudo. E o próprio sistema de iluminação, eles derrubaram as caixas de energia, onde tinha as gabinas de força, derrubaram. E ficaram para fazer depois, aí largaram a obra. É um problema que eu não posso te falar nada, porque é licitado pela prefeitura, a gente não tem esse contato, não tem essa... Então o que acontece? Nós tivemos que refazer. E foi feito, e nós refizemos novamente a iluminação. Foi feito pelo São Caetano. Fizemos uma nova caixa, fizemos uma nova torre, colocamos novamente lá os disjuntores, aquelas coisas todas, e tivemos que fazer. Porque a parte de cima não, só a parte de baixo que afetou as duas torres, só a parte de baixo. Em cima a iluminação estava normal. Então tivemos que fazer isso novamente. Eu tive que mudar os jogos do São Caetano do campeonato. Eu tinha alguns jogos à noite, passar para 3 horas da tarde. No período que nós estávamos no horário de verão, tudo bem, mas quando saímos do horário de verão, eu continuei, acho que eu fiz 3 jogos ainda, com o horário das 15 horas, se você observar. Por quê? Porque eu não tinha iluminação para poder, se eu fosse, necessidade de eu acender um refletor, uma partida começando às 16. Então eu não tinha
Então, eu negociei com a Federação Paulista, mandando o jogo do São Caetano às 15 horas. Quando restabeleceu, aí sim, fizemos esse último jogo aí, já estava tudo em ordem, com a Ferroviária, aquele jogo à noite, certo? Tivemos que fazer, então o São Caetano é que refez novamente a iluminação, porque a empresa que estava prestando serviço para a prefeitura acabou derrubando a nossa caixa de energia lá embaixo e acabou as 2 torres lá embaixo sem iluminação. Então, foi por isso, não foi por uma questão de economia não, porque realmente foi o problema mais técnico da empresa que está construindo lá as arquibancadas lá. Bom, a gente vai para o intervalo, tem muito mais, tem a Série D, o planejamento, quem fica, quem sai, novidades no regulamento da Série D. E o Piero vai deixar uma pergunta para o Nairo pensar, tomar água, respirar no intervalo. Vai, Piero. Então, a gente falava muito sobre o estádio agora. E as reformas do Anacleto Campanella? Em que momento ficarão prontas para, depois disso esclarecido, começarmos a falar do planejamento para o restante do ano? A resposta do Nairo já aqui no Lente Entrevista. A gente já volta. De volta com o segundo bloco do Lente Esportiva Entrevista. Primeiro programa hoje com o presidente do São Caetano. Estamos começando com o pé direito, com o Nairo Ferreira. E antes do intervalo, o Piero lhe perguntou sobre as reformas do Anacleto Campanella. Alguma previsão, presidente? Sobre a reforma do Anacleto Campanella, a gente acompanha de um pouquinho longe isso aí, porque é um estádio municipal, é a cargo da Prefeitura Municipal, essa reforma, da empresa que licitou e teve lá. Me parece que ela está parada, entendeu? E a gente vê ali, não vê movimento nenhum. Até eu estive conversando há dias atrás aí com o diretor da prefeitura, numa reunião, não um outro assunto, e até questionei sobre isso. Então, iam retomar agora as obras novamente, entendeu? Chegam umas verbas aí do governo federal, que são uma obra do governo federal, e que o prefeito iria agora tomar frente novamente e dar um arranque naquele que está tudo parado ali, tanto aqui quanto no próprio ginásio de competições olímpicas, que está sendo lá na Kennedy, ele está fazendo, iria dar uma retomada no estádio sobre isso. Então, eu acredito que dentro até o mês de junho, julho, as obras do Anacleto começam a acelerar novamente para que ele possa entregar aquele prédio que conforme a planta foi apresentada aí para nós. É o que nós esperamos. Agora vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro. Foi sorteada a tabela, né, definida a tabela pela CBF e algumas novidades no regulamento, né? Além do regulamento do Campeonato Brasileiro da Série D, algumas novidades, entre elas em formato, né? Apenas os 4 que caem da Série C e mais os que vão via campeonato estadual que se garantem. Antes tinha uma vaga por 5º colocado, que não tem mais, que era o melhor entre os times das quartas de final. E outra mudança é que o formato do mata-mata será semelhante ao da Libertadores, ou seja, o melhor primeiro colocado da primeira fase enfrenta o pior segundo e vice-versa. Antigamente o A pegava do B, o C do D. Então essas mudanças que acontecem. E tem também a mudança que é geral na CBF, né, depois da MP do futebol, que em caso de atraso de salários, o jogador, caso ele denuncie o clube por falta de atraso de salário, ele pode fazer com que o clube perca 3 pontos em determinada partida. Como que você vê este regulamento, esta Série D que começa? É uma série difícil, é uma série que você tem que estar... Ela é preocupante. Se você também não tiver a classificação dentro da Série D, você fica fora das competições, para o ano e acabou. Então vamos encarar com realidade e respeitar os regulamentos, que são já determinados pela própria CBF, e atender. Agora, quanto à MP, eu tive em Brasília também, que ele convocou os presidentes de clube, estive lá, entendeu? Eu acho que é uma medida provisória. Deve ser mexido em alguma coisa ainda, está se discutindo, entendeu? Teve lá senadores nessa reunião e deputados nessa última reunião agora, foi 2 blocos, foi dia 12 e dia 13, selecionado agora, mas eu tive uma há 45 dias atrás, representando os clubes. O Modesto Roma teve pelo Santos Futebol Clube, representando os 4 grandes, e o Marco Polo, na época era o Marinho ainda presidente, me convidou
e fui representando os clubes em geral do Brasil, do estado de São Paulo, entendeu? Todas as equipes, com uma reunião lá com o novo ministro, que era o Jorge. Uma grande responsabilidade. Né? Então eu fui para se colocar o que poderia ser feito para o futebol, entendeu? A gente já vem discutindo isso dentro do próprio sindicato de futebol, onde o Mustafa é presidente, entendeu? E eu faço parte também, sou presidente do Conselho Fiscal do sindicato. E a gente já vinha discutindo esses assuntos aí, em relação a várias coisas dentro do futebol que há necessidade de ser feito, entende? E coloquei numa reunião onde estava quase 60 pessoas, 40 pessoas numa mesa em Brasília, há 40 dias atrás. Tinha um representante de São Paulo, que era eu, dos clubes, da Bahia, de Minas Gerais, enfim. E foi colocado vários assuntos e que eu até pensei que nessa MP agora ele viria, entendeu? Tudo que foi falado naquela época eu pensei que fosse colocado agora. E muita coisa não foi. E eu reativei novamente essa proposta agora que eu tive em Brasília e explanei uma ocasião na mesa com a própria ministra, com o próprio ministro, e a presidente estava nessa reunião, foi a primeira reunião dela, depois de ela ter assumido o novo governo. E teve reunião do Bom Senso, de clubes do Rio de Janeiro, representantes dos 4 grandes, de Minas Gerais, enfim. E nós tivemos nessa reunião. Então foi colocado vários assuntos que o MP também está devendo ainda, essa medida aí. Só está falando em relins de dívida de futebol e esse tipo de ação. Não pagou isso e aquilo. Mas se você for analisar, é o que a gente vem discutindo há vários anos, eu venho colocando isso aqui, e eu gostaria que pegasse a coisa para ver. Porque se não criar uma legislação específica para o atleta profissional, fica muito difícil você fazer futebol. Tá certo? Fica difícil. Tem que ter uma regra específica para o atleta profissional. Diferencial dos trabalhadores. Não tem exatamente, porque ele tem o mesmo benefício de uma CLT, como eu. Você, para se aposentar no Brasil, você tem 35 anos pago, ou ter 65 anos de idade. Eu queria saber qual jogador paga 35 anos de CLT e 65 anos de idade. Tá certo? Mas, pelo menos, ele tem os mesmos direitos que tem um outro trabalhador comum. Então, isso eu venho colocando a tempo e coloquei numa reunião em Brasília isso aí, para que fosse analisado. Eles ficaram até espantados quando eu comecei a falar sobre isso. E a Dilma teve uma reunião um dia antes com o Bom Senso do Futebol, que ela ficou, segundo o ministro, que ela ficou impressionada, sentiu assim, um problema muito sério de saber de que jogadores, alguns jogadores que não citaram o nome, quiseram citar, que estão passando fome. Então eu falei, é justamente isso que eu estou querendo falar aqui, nessa reunião, para que isso não aconteça. Por quê? Porque nenhum jogador vai jogar 35 anos. O jogador, ele tem a carreira dele, e tu, de 32, 33 anos, já é um jogador velho no futebol brasileiro. Sim. E ele pagou esses benefícios todinho pela CLT e não se beneficia de nada. Ele não tem aposentadoria. Não existe aposentadoria para o atleta profissional. Então, se criar uma forma de ter 15 anos de trabalho, 15 anos jogando futebol em carteira registrada, para ele poder ter, lógico, uma alíquota maior de salário também, não é igual do funcionário, 8%, então é maior. Os salários são maiores também. Enfim, e criar-se alguma coisa. Isso os próprios sindicatos já estão batendo em cima disso e a dificuldade é grande. Da própria Previdência, entendeu? Você não consegue marcar uma reunião com o ministro da Previdência para explicar para ele o que é. Mas o Mustafa está atrás disso, está cuidando, está vendo, para que ele cuide. Isso eu coloquei na mesa e eu pensei que saísse alguma coisa nessa medida provisória e a coisa não aconteceu. A gente espera que o governo aí tenha, não só criar esse tipo de coisa, a própria CBF, para criar uma legislação específica para o atleta profissional. O técnico do time vai ser o Luiz Carlos Martins, né? E aconteceu esse ano no São Caetano uma coisa que não vinha ocorrendo nos últimos anos. Pelo menos nas últimas temporadas se trocava muito de treinador. Em 2013 foram 6 treinadores diferentes, no ano passado foram 5. Dessa vez o São Caetano conseguiu manter por um campeonato inteiro um treinador e vai continuar com ele até o fim do ano, que é o Luiz Carlos Martins. O que fez o senhor pensar assim, demitir técnico não adianta nada, porque às vezes no passado o técnico vinha bem, mas era dispensado por algum motivo, mas dessa vez o São Caetano teve uma pequena queda ali na 2 e conseguiu, manteve ainda o Luiz Carlos Martins. O que fez o senhor pensar que o problema não é treinador? Como eu falei para você, mudou, está mudando a filosofia do São Caetano, deu muitos erros, muitos acertos. Então o fato novo de uma equipe
um fato novo de uma equipe sempre está mal, qual é o fato novo? É substituir treinador. Então a filosofia mudou. Nós voltamos às origens, Jair Pisserni ficou 3 anos. O Luiz Carlos Martins a primeira vez ficou 2, quase, praticamente. O Ferreira ficou quase 2 anos e sempre deu resultado. Então é o que eu te falei. Volta às origens do que como começou o São Caetano, ele está voltando novamente a nascer novamente. Entendeu? Foi contratado o Martins no ano passado, fazer os campeonatos da Série 2, está prestigiado, tem contrato até o final do ano, vai levar na Série D, espero que vão ter um resultado melhor. E é lógico que se tiver a possibilidade de dar uma continuidade para a Série A2 do Campeonato Paulista do ano que vem, já preparar essa equipe para o ano que vem também, para A2. E o Martins é uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial aqui dentro, certo? Montou aquela grande equipe de São Caetano no ano 2000, que saiu em 99, veio o Jair Pisserni e acabou ficando, entendeu? Então a gente está com o contrato dele e a filosofia do São Caetano é manter o treinador. Tem contrato e vai permanecer. Então, para finalizarmos, Nairo, sobre contratações, a Série D está chegando, jogadores ficam, a base será mantida, jogadores estão chegando. Fala um pouquinho sobre o planejamento para a montagem da equipe para a Série D. Tivemos já reunião com o Luiz Carlos, alguns jogadores devem sair, contratos que vencem dia 30 de maio agora, alguns deles. Tem nomes? Tem alguns jogadores aí que está fugindo um pouco agora, mas exige umas 5 contratações que ele está pedindo, estamos atrás já, negociando, tentando conversar com alguns jogadores, montar uma equipe forte aí para a Série D, entendeu? Então, e jogadores estão emprestados que talvez não renovem, entendeu? Que são jogadores que estavam aqui já no ano passado, salários altos, e que a gente procura hoje trabalhar no limite teto do São Caetano, e que não devem permanecer, que é o caso do Eli Sabiá, do Gabriel que está voltando. O Norte é um menino que estava aqui, apesar de estar dentro das condições, pode até ser que fique, pode ser até que retorne novamente. O Macaé é um jogador, ele foi criado ali dentro praticamente, é um jogador que o Macaé tem interesse nele, capaz volta. Mas essas são as duas. O Kleber é um jogador que estava aqui antes, que já acabou o contrato, foi embora. O Moacir, o Klebinho, que já saíram, né? Acho que foram 3 ou 4. Thiago Rezende. Thiago Rezende. Foram 4 jogadores, já que se deixaram e com alguns contratos que ele está analisando agora, o Martins, entendeu? Até o dia 30 agora deve sair mais alguém. E deve chegar, ele está pedindo 5 reforços já, que ele me pediu assim, imediato, para que a gente já está correndo atrás dos nomes, entendeu? Para poder trazer nessa semana, a semana que vem, vocês já vão ter novidades aí. Diogo Acosta fica? Fica, o Diego Acosta estive conversando bastante com o Luiz Fernando, São Bernardo. Ele só sai se for uma venda. Se for uma venda do São Bernardo, é lógico que a gente libera ele. Se não for uma venda, ele acaba ficando aqui, porque o Luiz Fernando achou que ele não deve jogar a copinha pelo São Bernardo e para a Série D. Maravilha. Então, muitas coisas esclarecidas, patrocínio de camisa, permanência do Diogo Acosta, preparação do São Caetano aí para este segundo semestre que vem, Série D do Campeonato Brasileiro. A gente deseja toda a sorte do mundo para o São Caetano, torcemos muito para que o São Caetano possa manter-se com o calendário e disputar a Série C no ano de 2016. Muito obrigado pela entrevista, Nairo. Muito obrigado a vocês, nós estamos sempre às ordens aqui. Vamos torcer bastante para que isso aconteça, entendeu? E que esse programa de vocês tenha 1 milhão de anos pela frente aí, que a gente quer participar de outras entrevistas, entendeu? Trazer mais novidades para vocês. Obrigado aí, parabéns pelo programa, parabéns a todos, telespectadores, um abraço a todos aí. O próximo será para falar do acesso, com certeza, não tenho dúvida disso. Muito obrigado a você que esteve conosco. Na semana que vem, mais um presidente de clube aqui no Lente Entrevista, hein? Não perca a sua novidade todas as quintas às 8h30 da noite. Um grande abraço, bom fim de semana, até mais.